na ordem de 2,3%, 2,4% no mês, né? E a gente está poupando, como dá para ver aqui, a retirada para São Paulo está na ordem de 21, 22 metros cúbicos por segundo esse mês. A gente deve permanecer nesse patamar aí nas próximas semanas, nos próximos meses. E esperamos que venha a chuva aí, né? Embora essa chuva que aconteceu anteontem não estava esperada. A gente acompanha isso diariamente, né? Tinha uma estimativa de que no período de 15 dias a gente ia ter um acumulado no Cantareira da ordem de 24, 25 milímetros. E em um dia a gente teve esse acumulado e fez com que o Cantareira subisse 0,1% ontem, 0,1% anteontem. Esperamos que a gente continue mantendo esse patamar e aí no próximo ciclo hidrológico, aí sim, recuperar o sistema como um todo. Obrigado, Emerson. Com certeza, me lembro. Foi em dezembro, né, no âmbito do GT Atibaia, que a Sabesp fez uma apresentação com essas possíveis simulações, né, e a gente precisa até, né, deixar bastante claro, são simulações, né, cenários, né, inclusive nessa época de estiagem, como o próprio Vicente colocou, há um certo, às vezes, sensacionalismo, né, ou seja, a gente precisa sempre olhar que são muitos parâmetros meteorológicos, hidrológicos, de consumo, né, o comportamento da própria sociedade ao longo do segundo semestre. Então, esses cenários vão se alterando diariamente e, de fato, havia uma previsão aí na ordem de 38, 39, e somente as chuvas de janeiro e chuvas como a de ontem, né, nos surpreendeu. Esse tipo de surpresa não nos incomoda, São Pedro fique muito à vontade para sempre nos surpreender com essas chuvas que estão aí, mas agradeço aí o Emerson pelas colocações. Obrigado. Na sequência, por favor, quem que está, Thiago? Miguel. Ô, Miguel. Miguel Rio Claro. Miguel, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Alexandre, avisar que eu não vou ligar a câmera, não é porque eu sou feio demais, não. É por causa da internet, tá? A minha questão é a seguinte, que inclusive, talvez o Rafael, o Hermes, até o próprio César consegue responder, mas o que eu acho estranho é que quando vocês fazem previsões futuras, vocês pegam o que tem, né, o volume, né, que tem, menos a descarga. A minha pergunta, sempre foi minha dúvida com relação à evaporação. Isso não entra no cálculo? Essa é uma pergunta, tá? Então, não sei Posso responder? Posso responder? Por favor, Emerson. Vamos lá, Miguel. O que a gente faz todos os cálculos que são feitos para mananciais é feito por balanço hídrico, balanço de massa. Então, a gente verifica o quanto entrou no reservatório e o quanto saiu. A evaporação que você citou, ela já entra nessa saída de água. Ela é considerada até implícita na conta. A gente não fica fazendo cálculo da evaporação, porque existe um erro muito grande. Para fazer um cálculo de evaporação, a gente teria que ter evaporímetros em cada instalação e fazer uma estimativa dessa evaporação. Então, para nós, do ponto de vista operacional, não é muito relevante computar o valor, conhecer com exatidão esse valor de evaporação. Esse valor ele já está implícito no balanço de massa. E isso é feito como prática em todos os reservatórios operados da Sabesp e também uma prática usual aqui no Brasil, né? A ANA, inclusive, reservatórios grandes de geração de energia são feitos dessa forma também. Obrigado, Emerson, por esclarecimentos. Obrigado, Emerson. Só para complementar, eu agradeço a resposta do Emerson, agora eu estou contente. Mas eu só queria frisar, né, que gostaria que você citasse uma hora quanto que representa essa evaporação, viu, Emerson? Só para a gente ter essa noção. A gente tem, para cada época do ano, você tem uma estimativa. A gente tem índices de evaporação que são determinados pelos CIAGRO, se não me falha a memória, e que podem definir esse valor. A gente pode apresentar esses valores de forma só ilustrativa, né? Não tem muita exatidão, porque o clima muda muito, né? Por exemplo, ontem estava chovendo, provavelmente ontem a evaporação deve ter sido muito pequena.
Tem períodos que você tem grande insolação e a evaporação explode, mas, de qualquer forma, é orientativo, a gente pode apresentar assim. Muito obrigado, Emerson. Então fica aí quando tiver essas informações, mais no sentido de curiosidade, acho que é importante, até porque muitos municípios têm investido em reservatórios municipais, acho que pode ser aí uma experiência interessante de também compartilhar essa questão, esse conhecimento com os outros usuários que também têm reservatórios e às vezes têm dificuldade até de estimar essa evaporação. Obrigado, Emerson. Obrigado, Miguel. Miguel, só para não deixar de dizer, Miguel, ministro que é da Prefeitura de Rio Claro, agora é o coordenador adjunto da Câmara Técnica de Recursos Naturais, né? Então, parabéns, Miguel, e muito trabalho, porque a CTRN tem uma missão importante nos comitês, principalmente dessa questão da infraestrutura verde, preservação dos mananciais, o PSA e tantas outras frentes. Então, desejo muito sucesso aí ao João Demarco, que é o coordenador, e o Miguel, que agora está aí na coordenação adjunta. Próximo inscrito, quem era? Desculpe. José Saad. José Saad. Está quietinho hoje? Está com problema na língua ou no nervo ciático? Não, é só do ciático. Eu estou respeitando hoje, o chefe está aí, né, meu? Só complementando o que o Emerson comentou, respondendo ao Miguel, porque a evaporação, ela, como o Emerson mesmo mencionou, ela já está dentro da conta de saída, já está lá, é um índice que já está lá dentro. E ela depende muito, né, o Emerson, sabe, com a área do espelho d'água, né? Tem uma série de variáveis que interferem na evaporação. Então, e o importante, no final das contas, é o que entrou e o que saiu e o que tem lá. É isso que é. Mas, voltando um pouquinho lá atrás, a respeito dos cenários, eu gostaria de comunicar a vocês que, na próxima semana, o consórcio vai emitir o seu boletim mensal e lá nós estamos traçando cenários, né, possíveis do armazenamento do... Está cortando um pouco o seu áudio? Até 31 de dezembro. Então, é uma contribuição que o consórcio vai dar. Obviamente, como já foi dito, são cenários que nós idealizamos. Nós devemos apresentar aí 3 cenários entre os milhões e milhões de cenários possíveis, né? Então, é isso. Muito obrigado e aguardem a nossa emissão do boletim. Se Deus quiser, no mais tardar, terça-feira, deve sair. Obrigado. Obrigado, José César. Assim que tiver, assim como de costume, nos encaminhe a coordenação que divulgamos aos nossos membros essas simulações. Muito obrigado. Mais algum inscrito, secretaria? Inscrito não, temos só daí registro no chat só. Uma contribuição do Vicente, Alexandre. Opa, se vocês puderem ler, por gentileza. Alexandre, demais, uma recomendação que eu penso que tem que ser recorrente em nossas reuniões e grupos é pela construção do sistema neoadutor PCJ. Será sempre mais simples reduzir a descarga do Cantareira do que construir esse sistema. Desculpa, cortou o áudio para mim, não sei se é o meu áudio ou o seu. Não, é isso aí, Alexandre. É isso aí. Perfeito, é que o Paulo me ligou aqui e eu não conseguia falar. Não, sem problema. Não, sempre tem sido, né, destacado esse tópico do sistema. Tem o sistema adutor regional que está em discussão, né, mas o Vicente, até se quiser usar a palavra, Vicente, em relação a essa questão do anel adutor. Vicente, está por aí? Estou sim, Alexandre. Não, na verdade, veja, a barragem de Pedreira está em andamento, apesar dos questionamentos e tudo mais. Ela se justifica, em grande medida, para reduzir a crise, a carência, a escassez de água que os municípios da montante vivenciaram durante a crise de 14 e 15. Ou seja, ela foi construída para justificar um anel adutor que nós sabemos que é caro, é complexo, mas já que a barragem está sendo feita, esse anel é imprescindível, porque sem o anel a barragem vai servir para quem está no entorno e é jusante.
para quem está montante, ela não vai ter nenhuma utilidade. Então, e como a barragem está em andamento e tudo mais, eu acho que a gente deveria cravar de que essa obra é importante. Por quê? Porque essa pressão para reduzir os 10 metros cúbicos lá em Valinhos, principalmente, eu sei que um é Jaguari, o outro é Atibaia, mas essa pressão vai sempre aparecer. É mais simples você mudar uma regra do que você fazer uma obra polêmica, cara, complexa. Então, eu acho que, mas como ela é um compromisso, ela deveria constar entre as nossas soluções a construção, a exigência de que o governo do Estado conclua, faça o anel adutor em alguma das suas diversas concepções. Era isso que eu queria só marcar. A gente, sempre que tiver esse tema, marcaria. E também para o grupo, né, que está se reunindo para tratar desse tema, também trazer essa exigência como uma medida, porque senão depois a gente vai reduzir a outorga, vai reduzir vazão, vai reduzir um monte de coisa e não faz uma cobrança dessa obra que justifica a barragem de Pedreira. Sem ela, a barragem de Pedreira tem outra natureza, né? Perfeito. Muito obrigado, Vicente, pela lembrança, né? A gente já até tratou desse assunto algumas vezes aqui. Não sei se o André Navarro e o Chicão também está por aí ainda, mas, de fato, né? Ou seja, a notícia que nós temos é que agora, em meados de abril, foi feita a licitação para a revisão do site do PCJ, né? Dos novos estudos, para detalhar aquele estudo de 2016, já com projetos básicos, alguma coisa assim, e há um compromisso também do governo do Estado do ponto de vista de financiar a obra. Tem várias intervenções já no sentido de se colocar uma rúbrica no orçamento de 2023 para garantia do SACO. Né? Eu pergunto até... 600 milhões. 600 milhões de reais, exatamente. É isso aí. É evidente que ainda tem discussões, qual é o traçado, né? Se é por túnel, se é por gravidade, se é por bombeamento, uma série de discussões técnicas, mas, de qualquer forma, tanto os municípios, né, principalmente Dacaia e do Atibaia, têm feito interlocuções com o governo do Estado. Eu não sei, de novo, se o André ou o Chicão estão por aí e quiserem complementar, mas o Vicente está coberto de razão, né? Ou seja, o sistema adutor regional é uma obra fundamental para a melhoria de segurança hídrica na bacia do Atibaia e, naturalmente, pela utilização das duas barragens que estão em construção, uma em Amparo, outra em Pedreira, né? Não sei se tem algum complemento sobre isso. Nós estamos aguardando, Vicente, na verdade... André, passa aí as informações. Opa, o Chicão está por aí também. Só para finalizar a fala, está dizendo que nós estamos aguardando o encerramento da licitação, que deve ser muito em breve, para daí sim iniciar os estudos, que tem um cronograma, inclusive, bastante curto, para que isso possa, já no próximo governo, se iniciar essas intervenções. Mas, Chicão e André, se tiver complementos, fiquem à vontade, por favor. É um esclarecimento importante para a bacia. André, com você. Eu só iria complementar na linha do que o Alexandre falou mesmo. A gente teve, fazendo uma visita técnica até organizada pelo consórcio na barragem de Pedreira, já citada pelo Chicão, e na época conversamos com a Lígia, né, do DAE, e essa a informação de que em breve, no máximo agosto, algo nesse sentido, já finaliza-se o processo licitatório, né, e inicia-se a elaboração do projeto, enfim, que aí vão haver as discussões com os atores locais, enfim, então isso deve estar se iniciando muito em breve. E complementando, né, o Alexandre Vilera, né, Alexandre, em nome da CTMH, sempre pleiteou que nós participássemos, né, a família PCJ, os comitês PCJ participassem em termos de referência e até na condução dessa atualização do projeto, do novo projeto, né, que existiram dois, né, do SAR PCJ. E o que nós estamos fazendo, desde setembro de 2021, que foi passada essa tarefa para o consórcio, em sintonia total com o Alexandre, com o André Navarro e com o Sérgio Razeira, que é da Fundação Agência, e com outros parceiros extremamente importantes, nós estamos conversando com os municípios. Recentemente, alguns municípios do entorno de Campinas solicitaram um encontro com a coordenação dos comitês do PCJ, com o André Navarro, passaram essa solicitação para o consórcio, nós encaminhamos
essa solicitação para o André Navarro, né, André? Por quê? O que nós pretendemos, né, Alexandre, seguindo aquela sua orientação, o acordo do governo foi o seguinte: nós não pudemos participar da elaboração do termo de referência, mas no momento oportuno de tomar decisão, nós seremos chamados. Então é importante que municípios que tenham ainda dúvidas sobre o site PCJ, né, André, que nos acionem. Nós vamos esclarecer as dúvidas. E municípios como esse de Touro de Campinas, que estão querendo previamente construir uma solução, né, com 2 ou 3 alternativas, que nos acionem, que nós acionamos os comitês PCJ como fizemos. Nós temos que, já que os reservatórios estão caminhando, vimos as obras, tanto de Duas Pontes quanto do Jaguari, estão caminhando, vamos caminhar também com as nossas negociações. Aqui nas bacias PCJ, vários municípios, como Arthur Nogueira, entre outros, estão achando algumas soluções paralelas, porque eles estão na linha de 20 quilômetros das caras dos rios, e nós estamos conversando com esses municípios também. Então, qualquer município que tenha dúvida, mesmo que ele fique longe da calha ou que simplesmente pertença às bacias PCJ, nos procure presencialmente, através de uma reunião online. Estamos à inteira disposição e em total sintonia com o GT Estiagem, com os comitês PCJ, com a CTNH, né, André? Nos procurem, não fique com dúvidas, para que a família PCJ, quando for chamada a opinar, já leve uma proposta pronta, com as melhores relações custo-benefício, com eventuais acordos, né, envolvendo inclusive a Sabesp. Nós estamos envolvendo a Sabesp, o próprio Vicente Andreu foi que nos alertou disso, ele disse: envolvam a Sabesp, que tem aquela transposição de Paulínia que vai para Hortolândia e atende Montemor, entre outras, que é extremamente importante. Então nós envolvemos a Sabesp. Então é isso, não fiquem com dúvidas, nos procurem, nos envolvam, vamos fazendo reuniões setoriais com 2, 3, 5, 10 municípios, para que os comitês PCJ, quando for chamado a opinar, ele chegue com uma proposta pronta, para não existirem dúvidas e que nós sejamos atendidos da melhor maneira possível. Né, André? Acho que seria isso, né? Nos procurem já. E só informando, o Botião entregou, como governador do estado, veio aqui no dia 8 de abril, um pedido de 600 milhões, agora ele já cresceu, virou 700, que ótimo, né? Recebemos documentos da assessoria do governador do estado que isso está nas secretarias específicas para ser inserido no orçamento de 2023. Então, isso que eu acho que é uma boa notícia, como diz o Alexandre, vamos esperar a publicação no Diário Oficial, né, Alexandre? Mas é uma perspectiva boa. É isso que eu queria complementar, e qualquer outra dúvida, nos procure. Estamos de plantão, sabe que o PCJ é prioridade. Como todas as ampliações de disponibilidade hídricas possíveis, cisternas rurais, urbanas, são nossa prioridade. Estamos trabalhando agora com infiltração de água no solo também, após a desinfecção, porque é uma opção também de recarregar o lençol freático nosso, que é extremamente pobre. Muito grave. Obrigado, Chicão e André. Bom, vejam que, de fato, o assunto tem caminhado, né? E na verdade, até complementando a fala do Vicente, na verdade, nesse momento, a licitação do projeto, mas principalmente porque os 2 anteriores não envolveram a participação direta dos representantes PCJ, dos usuários PCJ, né? Foi um estudo feito, basicamente, pelo governo do estado diretamente. E é preciso discutir os arranjos institucionais, porque uma coisa é a construção, outra coisa é depois a operação desse sistema, do ponto de vista de custos, do ponto de vista da complexidade, dos custos energéticos. Então, precisa, tanto quem vai construir quanto quem vai operar e quem vai receber essa água depois, é preciso uma sintonia desses 3, né? E é isso que o comitê e as entidades PCJ pleitearam, e no próprio termo de referência, me parece que constam consultas à bacia, eventos na bacia, justamente para envolver, isso provavelmente vai ocorrer ao longo do segundo semestre, ou mais tardar primeiro semestre de 2023, no sentido de não ser um estudo que chega pronto para a bacia, que a bacia participe da construção, porque é ela que, de alguma forma, depois vai ter que, em tese, arcar com os custos operacionais dessa água, né? Então, esse o PEC está, e assim que a gente tiver notícias quanto ao término da licitação e início do trabalho, a gente tem cobrado muito
essa participação do PCJ, inclusive dentro do próprio âmbito do comitê, nesse sentido. André, por favor. Não, se me permite, Alexandre, só complementando, eu acho que um momento especial para a gente avaliar e discutir como vai ser essa participação é justamente na elaboração do plano de trabalho pela empresa. Então, eu acho que nesse momento a gente pode centrar esforços, né, para, em conjunto com o DAE, a empresa que for vencedora, tentar organizar essa participação da melhor forma. Eu lembro que no termo de referência tem pelo menos 3 rodadas de discussão com os atores locais, então é necessário, acho que vamos ter esse momento logo após a definição do processo licitatório, acho que garantir a nossa participação na discussão desse plano de trabalho, que é onde acho que podemos organizar de uma melhor forma essa nossa participação. Isso, vamos manter contato com o DAE, enfim, com os responsáveis para que isso seja garantido. Perfeito, André. Inclusive, mais do que pedidos verbais, né, tudo isso está formalizado, né, ou seja, são vários ofícios que foram pedidos do consórcio, pedidos do comitê, no sentido de garantir essa participação e a construção conjunta do SAR, junto com os usuários e não somente pelo governo do Estado, e o DAE prontamente tem aceitado essa participação e estamos só esperando o encerramento da licitação. Muito bom, ótimo tema, Vicente. A gente acabou, né, olhando aqui mais para o período seco, mas o tema do SAR, claro que voltará sempre à nossa pauta. Bom, continuando aqui a nossa apresentação, então estamos na questão do sistema cantareiro, os cenários de hoje, né, já esclareci todas as dúvidas, e agora eu gostaria então de convidar a Isis ou o Rafael para fazer a apresentação da sala de situação, um pouco do balanço aí do período úmido e as perspectivas da sala de situação. Isis, bom dia, por favor. Serei eu hoje a fazer a apresentação. Bom dia a todos e todos. Era só um instantinho que eu vou compartilhar minha tela. Está compartilhado, Alexandre? Quase. Quase? Agora sim. Estava carregando, por favor. Tá bom. Para quem não me conhece, eu sou a Isis, eu coordeno a sala de situação PCJ e mensalmente, então, nós trazemos um panorama do que aconteceu na bacia em termos de chuva e de vazão. Então, eu vou começar aqui apresentando os dados de chuva. Então, aqui a gente tem um comparativo de postos do DAE com a média, né? Então, o acumulado de chuva no mês de maio com a média da série histórica. Essa relação a gente tem em 17 pontos, né? A média está representada pelas bolinhas em vermelho e o acumulado de chuva do mês de maio em azul. E aí a gente tem um cenário em que 14 desses pontos apresentaram um acumulado de chuva abaixo da média, sendo que os outros 3 que apresentaram chuva ou dentro da média ou acima foram pontos próximos à cabeceira das bacias PCJ. A gente teve esse cenário de chuvas um pouco mais significativas na cabeceira no mês de maio. Esse outro mapa, né, a gente tem aqui o Brasil como um todo, mas vamos focar aqui na nossa região das bacias PCJ. Aqui a gente consegue ver pela cor mais ali entre amarelo e laranja, que tivemos anomalias negativas na bacia, ou seja, chuvas abaixo da média, como eu já tinha mencionado. Então, como destaque mesmo, nós temos chuvas aí abaixo da normal climatológica, né? Ela não foi superada, e acumulados não significativos e pouca distribuição, né? Não foi tão distribuída essa chuva na bacia do mês de maio. Esse outro gráfico, ele apresenta, então, intervalos de acumulado de chuva distribuídos em números de dias ao longo do mês. O que está na barrinha em azul
indica dias sem ocorrência de chuva. Então, vejam que na maior parte do mês de maio nós não tivemos ocorrência de chuva. O verde mais claro, ele representa chuva de 0,5 milímetros, chuvas não significativas, né? Então, a gente teve aí pontualmente de 1 a 2 dias que tivemos chuvas variando de 5 a 10 milímetros, e em alguns casos, concentrado em um dia, chuvas acima de 10 milímetros, variando de 10 a 30 milímetros. Agora eu vou mostrar, então, alguns pontos de monitoramento de vazão na bacia PCJ, comparado com a vazão média da série histórica. Esse cenário, ele tem se repetido, né, ao longo dos meses. Então, num quadro geral, a gente tem vazões bastante abaixo da média da série histórica. Esses dois primeiros pontos, eles estão aí verdinhos, indicando que foram acima da média, mas lembrando que isso tem muita influência das descargas, né? A gente tem uma necessidade de descargas maiores na bacia do Atibaia para manter, então, as vazões nos pontos de controle e para seguir a resolução de outorga do sistema Cantareira. Os próximos dois gráficos que eu vou mostrar, eles fazem um comparativo da vazão média no mês de maio, aqui representada em vermelho, com médias por década, então, da série histórica desses postos. Aqui a gente tem o posto de Jaguari em Buenópolis. O que está representado nos quadradinhos em azul representam a chuva média. Então, aqui a gente vê que existe uma sazonalidade na chuva, né? Apesar de que a gente vai focar aqui nas últimas décadas. A partir da década de 90 tivemos até uma manutenção aí da média, né? 90, 2000, 2010, nessas décadas, vejam que a chuva foi praticamente a mesma em termos de média. Então, em maio de 2002 ficou abaixo, de 2022, perdão, ficou abaixo dessas médias. E mesmo com as chuvas sendo mantidas, a gente vê aí, então, como todos os outros meses, né, esse posto indica bastante esse comportamento generalizado de que nas últimas décadas tivemos aí decréscimos significativos em termos de média de vazão. E aí, comparativamente, o ano de 2022, ele ainda assim foi mais baixo. Então, a gente está nessa tendência de queda das vazões. Esse outro ponto, ele fica no rio Atibaia, em Vale da Ponte. Em termos também de chuva, vemos aí que ela tem um aumento, às vezes, de elevação da média, de queda, mas nos últimos anos também dá para notar, nas últimas décadas, perdão, dá para notar também um decréscimo. Isso também se reflete nas vazões, nesse caso aqui. E a vazão em 2022, independente de qual década que a gente compara, ela ficou abaixo. E também, nesse ponto aqui do Atibaia, a gente também consegue ver essa tendência de queda das vazões médias, né? Lembrando que, além da questão das chuvas, né, que sim influenciam ou podem influenciar, né, nessa variação, nessa queda das vazões, a gente tem outras questões na bacia que influenciam, então, que podem depender da chuva, né? Então, o uso e ocupação do solo, a gente tem aí o crescimento populacional que acaba influenciando nas demandas por água. Então, a própria questão operativa dos reservatórios, todos esses elementos eles podem vir a influenciar nessas vazões.
Bom, agora eu vou apresentar a operação do sistema Cantareira, começando aí pela represa do Jaguari-Jacareí. A gente tem um comparativo entre a afluência e a defluência dessa represa, a defluência aqui representada pela linha em vermelho e a afluência em preto. Então, graficamente, a gente vê que a defluência foi superior à afluência, né? Isso impacta no volume armazenado, aqui representado pela linha em verde. No caso aqui, ao longo do mês, houve um decréscimo de 2,5% no volume armazenado, tivemos chuvas abaixo da média e vazões afluentes também abaixo da média da série histórica. No caso do Cachoeira, também em termos de chuva e vazão natural, ocorreu o mesmo que o reservatório apresentado anteriormente. A defluência também foi maior do que a afluência, e nesse caso a gente teve, por conta, né, desse balanço, também um decréscimo no volume armazenado em torno de 3,9%. Bom, no caso da represa do Atibainha, né, a gente tem um elemento a mais aqui, que é o aporte de água que vem lá da Bacia do Paraíba do Sul, que está representado pela linha em vermelho. Então, se a gente somar a afluência aqui total, representado em preto aqui, com esse outro aporte, a gente pode dizer que no balanço já ficou muito próxima a afluência com a defluência nesse reservatório. Por isso que, se a gente olhar aí o volume armazenado ao longo do mês, não teve variação. Em termos de chuva e vazão natural, também ficaram abaixo da média. O Paiva Castro ocorreu coisa semelhante, em termos de um balanço aí ao longo do mês, a afluência e a defluência ficaram muito semelhantes. Por ser um reservatório pequeno, então qualquer variação aí acaba influenciando também na variação do volume armazenado. Então, aqui no... Aqui no final do mês, a gente teve uma pequena elevação aí da afluência em relação à defluência, então também isso refletiu no volume armazenado. E o sistema equivalente, então, desconsiderando aí o Paiva Castro, ele indica em termos de balanço a defluência maior do que a afluência. Então, também, em termos de volume armazenado, a gente teve uma queda de 2,4%. Bom, esses outros gráficos que eu vou mostrar